Boa tarde. Hoje é dia 29 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Machado, a Mariana, a Yasmin, a Sofia, o Vitor, o Guilherme, o Pedro, o Gabriel, o Venâncio, o Richard, a Maria Isadora, a Lawane e a Kathleen. Os demais alunos que estão faltando, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde quando o aluno falta ele deve assistir e colocar suas atividades em dias. Os alunos que estão na aula também podem rever para realizar a tarefa São Paulo. Nós vamos fazer a 22ª aula do terceiro bimestre. Tema: equação do primeiro grau com duas incógnitas, sistema de equações, parte 2. É um material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós acabamos de fazer a parte 1, agora nós vamos fazer a parte 2. Conteúdos: sistemas de equações. Objetivos: verificar no plano cartesiano, agora a gente vai verificar no plano cartesiano a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A habilidade é a mesma da aula anterior, a EF08MA08. Então vamos lá. Para começar, você se lembra como representar um sistema de equações? Alguém lembra? Você faz uma tabelinha, coloca um valor para x, aqui está a equação, e aí você colocou 1 no x, você faz 1 mais quem que dá 5? A é o 4. E você tem um par ordenado, x1, y4, né? Esse é o que a gente vai fazer. Em quais situações podemos utilizar um sistema de equações? Para resolver problemas que a gente procura o valor do x e do y. Retomando, chamamos de sistema de equações um conjunto de duas ou mais equações do primeiro grau com duas incógnitas. Normalmente representamos um sistema de equações utilizando uma chave e escrevendo a equação uma sobre a outra. Veja um exemplo: x mais y igual a 7, x menos y igual a 1. Se o sistema de equações do primeiro grau tiver solução, cada uma das soluções terá um par ordenado, x e y. Esse é o sistema de solução. Foco no conteúdo: representação geométrica de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Você lembra de como representamos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano? A gente usou o programa chamado GeoGebra, lembra disso? A gente colocava os pontinhos e depois ligava uma reta entre os dois pontos. Precisamos determinar alguns pares ordenados que sejam soluções dessa equação, escolhendo alguns valores para x e calculamos o valor correspondente a y. Observe a seguir as representações no plano cartesiano de cada no plano cartesiano de cada equação do sistema. X menos y igual a 6 e x mais y igual a 4. Representado no plano cartesiano ele fica assim, ó. Esse é o primeiro. X menos y igual a 6. Eles inventaram, tá? Por que o x ficou 1 ali? Porque eles colocaram um valor. Quando o x for 1, 1 menos quem dá 6? Não, eu tô chapando. 7. 1 menos 7 dá 6 negativo. Não, peraí então. Então você vai fazer isso aqui, ó. 1 menos y igual a 6. Menos y igual a 6. Esse 1 está positivo, vai para lá? Negativo. Menos y é igual a 6 que tira 1? 5. Cheguei na resposta final? Não. Meu y está negativo. Só deixei positivo. Só inverter os sinais. O y fica positivo, quem está positivo fica negativo. Então quem vai ser o valor do y? Menos 5. Quando o x for 2, 2 menos quem que dá 6? 2 menos 4. Menos com menos dá? Mais. 2 mais 4 dá 6. Então quando o x é 2, o y é menos 4. 2 pontos, traça uma reta. Aqui está a reta dessa equação. Mas por que ela tem que traçar as duas equações? Ela só traçou uma. Olha o porquê que tem que traçar as duas equações.
Vamos traçar a segunda equação. X mais y igual a 6. Eles colocaram 3 valores, não precisaria, só precisaria de 2. 2 mais quem? Agora ficou mais fácil. 2 mais quem que dá 4? 2. Então quando o x é 2, o y é 2. Ó, x2, y2. Está aqui o ponto. Né? 2 e 2. Quando o x for 3? 3 mais quem que dá 1? 3 mais 1. Não, desculpa. 3 Não. mais quem que dá 4, tá certo. É, 3 é 3 mais 1. Então o y é 1. x3, y1. Achei outro ponto. Tracei uma reta, não tracei? Mas eu tracei uma reta em cada plano. O que aconteceu, João? O que aconteceu? Cara, não presta atenção, sabe? Toda vez. Eu fiz errado traçar um em cada plano. O ideal é traçar os dois no mesmo plano, porque não é uma equação chaveada lá? Quando você traça os dois no mesmo plano, o que acontece? Como é que é o nome daquele bagulho? Agora eu esqueci. Uma hora ela se cruza, não cruza? Isso aqui é o ponto da solução. Qual o valor do x na solução? Menos 5. Não. Não, 5. 5. Qual o valor do y na solução? Então, x valendo 5 e y valendo menos 1 é o resultado das duas equações para dar certo. Lembra que vários dá ponto? O único ponto que coincide nas duas é o x5 e o y menos 1. Vocês perceberam algo em comum nas duas retas representadas? Agora já contei, né? Vamos ver se prestaram atenção. Calma aí. Não, eu ia conversar com os colegas. João Venâncio, o que você percebeu aí que nós falamos que você estava se arrumando aí? Não, senhor, eu tinha problema. Mas só contar pra mim, o que você percebeu nas duas retas? Tem que se juntar. Não. Tinha juntar linha com. Não. Que elas, em algum momento, elas se encontram. Machado, o que quer dizer esse encontro O delas? senhor Jorge, ele. Se cruza. Não, que se cruzam o João já falou. O que quer dizer esse ponto que elas se encontraram? Vai ter linha. É centro. Outro nada. Centro? Não. Quem lembra? O que é, senhor? Esse ponto que eles se encontraram, o que quer dizer? É uma circunferência. Não. Interseção. Mas o que quer dizer isso aqui? É o ponto de solução. O x vale 5, o y vale menos 1. Esse ponto que se cruzaram é o ponto de solução. Tá? Olha lá. Existe um par ordenado comum. É um simples? Não. Um par ordenado que tem nas duas equações. Né? E esse par ordenado é o 5 e menos 1. Esse par ordenado é o ponto de intersecção. Foi o que a Sofia falou. Esse par ordenado é um ponto de intersecção das duas retas no plano cartesiano. O que é intersecção? Onde elas se encontraram, se cruzaram. E o ponto de intersecção é chamado de solução do sistema de equações. Observe. Então, observe que se eu colocar no lugar do x o 5 e no lugar do y o menos 1, a resposta vai dar 6. 5 menos com menos, mais. 5 mais 1, 6. Agora aqui, se eu pôr 5 no x e mais menos 1 no y, mais com menos, menos. 5 menos 1, 4. Deu certo. Então, o mesmo ponto solucionou as duas equações. Certo? Na prática, atividade observando a representação geométrica do sistema. Olha aqui, ó. X mais y igual a 3. É essa reta aqui que desce. X menos y igual a 1 é essa outra equação que sobe.
Identifique o par ordenado. Desculpe. Identifique que o par ordenado é a solução desse sistema. E depois verifique algebricamente. Hoje é dia 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Richard. Nossa, já louco. Richard, qual é o par ordenado da solução aqui? É desse daí. Vou chamar de solução. Cala a boca, rapaz. Tem alguém falando do seu. Qual é o par ordenado dessa solução de equações? 3. O x é 3 e o y? 1. Então você está falando que a solução do problema é aqui. x3, y1. Errou. Escolhe um colega, Richard. Escolha quem tá mudando de chave aí. Quem, Guilherme? Fala, Guilherme. É o 2 e 1, senhor? É o 2 e o 1. Aonde elas se cruzaram. X vale 2, y vale 1. E aí ele fala assim: verifique algebricamente. Olha lá. X mais y igual a 3. Vou trocar o x por 2 e o y por 1. 2 mais 1 igual a 3? Deu certo nesse daqui. X menos y igual a 1. Vou trocar o x por 2 e o y por 1. 2 menos 1 dá 1? Deu certo. É isso mesmo. E é ali que é a solução, onde elas se encontraram, onde elas se cruzaram. Certo? Olha lá. Aqui está o ponto. Guarde essa informação na cabeça de vocês. Aonde elas se encontram é a solução do sistema. E aí quando você substitui o x pelo valor do x, o y pelo valor do y, a equação vai ser correta. João, por favor. Aplicando. Em duplas, representem no plano cartesiano o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. X mais y igual a 5, 3x menos y igual a 3. Encontre os pares ordenados de cada equação, atribuindo os valores para x e calculando o y correspondente. Represente as equações represente as equações no plano cartesiano, encontre a solução do sistema e depois verifiquem algebricamente. Dá tempo de fazer, vamos fazer em conjunto aqui. Como que eu faço o plano cartesiano? Deixa eu só ver um negócio que apertar pause se eu coloquei a tabelinha para a gente preencher. João Venâncio, vamos montar a primeira tabela aqui, João. Presta atenção. Vamos fazer a primeira equação. X é nosso valor. E a equação é x mais y igual a 5. No caso, eu vou trocar o x pelo x que nós escolhermos e vou descobrir o valor do y. Escolhe um x, João. 2. Se o x vale 2, 2 mais quem dá 5? 3. Você já descobriu. Então, o y nesse caso aqui é o 3. Esse ponto aqui, vamos chamar de ponto A, é 2 no x e 3 no y. Escolhe um coleguinha. João Machado, escolhe um x. 3. Esse valor aqui de cima vai ser 3 agora, João. 3 mais quem dá 5? Ou faz 5 menos 3? João, você tem 3 Jogo do céu, Isso. você é louco. Ah, cala a boca. 2. O ponto B vai ser quem, João? Fala as coordenadas do ponto B para mim. O x é primeiro, depois é o y. 3 2. e 2. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Esse João Pedro aqui. João Eu Pedro. mesmo sou.
João Pedro, a equação nós vamos fazer o x e nós vamos usar a equação de baixo. Vamos fazer de outra cor aqui, de azul. X, meu Deus. É louco, senhor. Ai, meu Deus. Foi. X, e a equação é 3 vezes o valor do x menos y é igual a 3. Escolhe um valor para x. Sei lá, é 4. 4? Não. 2. 2, né? Bobeira, escolhi muito ano, né? 3 vezes 2 menos quem dá 3? 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quantos? 6. 6. 6 menos quem que vai dar 3? É 6 menos. É 3 menos. 3 mesmo, né? Aham. Então 6 menos 3 dá 3. 3. Então quando o x vale 2, meu y é 3. 3. Muito bem. Escolhe um Deu coleguinha. trabalho, João? Ah, não, viu? Ponto C. Como que eu vou chamar o ponto C? Qual é a coordenada dele? Cadê, senhor? Ah, o 2 O 2 do x e o 3. e o 3 no y. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Não, ele já foi. Tem nada a ver? Acertou. Lá atrás também. Não, Guilherme. Ó, tá vendo Não, isso? é o Basílio. Não, Basílio não, Vitor. Ah, é a Sofia? Sofia, Ah, Yasmin. escolha logo, amigo céu. Yasmin, escolhe o valor para x, Yasmin. Até ela ainda. 3. Então agora no lugar do x vai ser 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos quem que dá 3? 6. Descobriu lá então. 9 menos quem que dá 3 é 6. Qual é a coordenada do ponto D, Yasmin? 3. 3 e 6. Agora nós vamos representar isso no plano cartesiano usando GeoGebra. Obrigado, João. Eu ia falar já mesmo. Então vamos lá. A é igual, abre parênteses, 2, qual que era o valor mesmo? 3. 2 e 3. Isso. A é igual, abre parênteses, 2 e 3. Fechou o parênteses. Cadê o ponto A? Ah, Tá não saiu louco? um pouquinho não, senhor. Tava oculto. Tava oculto. Oculto. Então tá. Quem é o ponto B? Alguém sabe de cor? 3 e 2. Se tem marcado aí, Yasmin? Você memorizou mesmo? 3 e 2. Então o ponto B é igual, o x vale 3 e o y vale 2. Pronto. Vou ligar uma reta que liga esses dois pontos. A ligando no B. Olha a equação lá. X mais y igual a 5. Era essa a equação mesmo? X mais y igual a 5. Tá certinho. Agora nós vamos fazer a outra equação. 2 e 3 e 3 e 6. Guardaram na cabeça? Então lá. Ponto C. 2. Ai meu Deus. Quer ver que já vai dar certinho? 2. 2. Opa, abre parênteses. 2 e 3. Olha lá, um que apareceu bem em cima do ponto A, né? E 3 e 6. CD igual 3 e 6. Vou ligar os pontos com a reta. Aonde que foi o ponto de solução? Foi ali no. O x vale 2. Foi no 2 e o 3, ó. 2 e 3. 3. Então a solução é igual, o x vale 2 e o y vale 3. Vou falar um negócio para vocês aqui. Aconteceu uma coincidência. Quem falou esse valor aqui? Eu. O João. Quem falou esse outro valor aqui? É, tem dois. O outro João. Eu falei que lá. João, joga de crédito no lixo. Né? O que está mostrando? Diferente. Ai, meu Deus do céu. Corinne Boy, é Corinne Boy. Quem falou esse outro ponto aqui? Mas é igual, ficar com Quem falou esse outro ponto aqui? o João Pedro, eu acho. Não, João eu Pedro foi falei o primeiro. 3 e 6, senhor. E quem falou 3 e 3, 2 e 3? Ele. Fui eu. Foi o João Machado.
Por cagada. Os caras falaram o ponto da solução. Então, né? Se vocês falassem o x valendo 1, o x valendo 5, outros valores, não daria o ponto de solução, elas iam se encontrar. Mas o ponto da solução é 2 e 3. Reparem que essa solução aparece nas duas tabelas, tá? E aí eu poderia vir aqui fazer para ver se dá certo, ó. Vamos ver, vou trocar todo o x por 2. Vou trocar todo o y por 3. Vamos ver se dá certo. 2 mais 3, 5. Deu certo. 3 vezes 2, 6. 6 menos 3, 3. Deu certo. Então os pontos das soluções se aplicaram no mesmo lugar. Agora veja se a gente fosse fazer que nem eles fizeram lá. Para encontrar os par ordenados de cada equação do primeiro grau, atribuímos valores para x. Olha quantos valores eles atribuíram. Cara, você é louco. Precisava de tantos? Não. Não. Você sabe por que eles fazem bastante assim? Pra confundir a gente. Não. Primeiro que é para vocês treinarem bem, substituir o x por valor e fazer a equação. Segundo, que se você errou um ponto, na hora que você for ligar, você vai perceber que esse ponto você errou. Agora, imagine se você erra justo um ponto e só liga em 2 pontos. A reta vai dar um outro rumo. Por isso que às vezes é mais de um ponto, para ter mais de 2 pontos, para você ter certeza que você não errou nenhum. Se você, ó, por exemplo, É mesmo, um moleque? ponto aqui, aí você errou no jogo de sinal, um ponto veio para cá. Você fez a equação aqui, sendo que ela era para selar. Não guarda o material. Não, tô guardando. Senão eu fico Belém, nunca mais fico de bem. Olha lá, aqui também, 3x fizeram vários pontos. Eu falo, não guarda aí que o jogo começa a guardar ali outro jogo. É. Ó, os pontos, outros pontos, representação, olha, tem um monte de ponto, o nosso não tinha tanto ponto, mas o ponto da solução é o mesmo. X vale 2, y vale 3. Solução do sistema da equação, 2 e 3. Verificando a solução algebricamente, troca todo x por 2, troca todo y por 3. Resolve a equação e a resposta tem que ser igualzinho que estava lá na equação. Agora pode? Não ainda. O que aprendemos hoje? Verificamos geometricamente e algebricamente a solução de um sistema de equações do primeiro grau com 2 incógnitas. O material já está disponível para vocês. A tarefa São Paulo dessa aula pode ser resolvido pelo site ou pelo aplicativo. O Centro de Mídias criou esse material e usaram essas referências para a criação desse material. Referências de imagens e vídeos. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, foi na